Shalom, graça e paz do nosso Deus. Queridos, hoje eu quero falar sobre uma passagem que é muito conhecida, onde vai relatar o encontro de Natanael com Jesus. Mas o mais interessante dessa passagem é a forma como Natanael é surpreendido pelas palavras do Mestre. Eu gostaria de trazer para você como nós somos surpreendidos a todo momento quando entendemos quem é Jesus. Veja comigo essa passagem e entenda mais sobre o que surpreendeu verdadeiramente Natanael. E se você ama a palavra de Deus, gosta de entender as Escrituras, se inscreva, compartilhe, seja membro e vamos levar o Evangelho a todas as pessoas que precisam. E vem comigo! Bom, queridos, como eu disse aqui, nós vamos falar numa passagem que fala sobre Natanael encontrando-se com Jesus, onde Filipe o chama falando que encontraram o Messias dos quais as Escrituras tinham revelado. Nossa base bíblica fica em João, no seu capítulo 1, versos 43 até o 51. Vamos falar aqui sobre esse momento, onde Natanael ele estava num lugar totalmente acolhedor. Ele estava debaixo da figueira, ali, estudando, concentrado em seu momento de privacidade. Quando chega, de repente, Filipe com uma notícia que seria a novidade do qual nós iremos fazer entender. Mas antes de mais nada, seria muito interessante nós sabermos quem é o nosso personagem Natanael. Queridos, Natanael, ele será um dos discípulos de Jesus e também ele é uma pessoa que morava perto de onde Jesus nasceu. Jesus nasceu em Nazaré e Natanael era de Caná da Galiléia. Quem não se lembra daquele casamento onde Jesus esteve presente? E Caná da Galiléia para Nazaré era um lugar tão perto que as viagens que fariam eram feitas a pé, de tão perto que era de um lugar para o outro. Bom, queridos, e o nome de Natanael aqui ele tem um simbolismo muito especial que fala presente de Deus. Bom, diante disso tudo, queridos, nós podemos ver que Natanael ele era um homem honesto, direito, ele era um homem estudioso das Sagradas Escrituras, ele era uma pessoa que sim, ele era um dos judeus que tinha a esperança de que o Messias retornasse para libertar o seu povo. Então ele era uma pessoa que possuía o conhecimento das expectativas judaicas sobre o Messias e tudo aquilo que estava acerca desse assunto. No entanto, queridos, nós vamos falar aqui que, em primeiro lugar, eu acho interessante que Filipe, quando ele vai falar com Natanael, ele vai trazer a seguinte informação. Ele vai trazer, olha, encontramos o Messias do qual as Escrituras relatam. Por que ele fala sobre a menção das Sagradas Escrituras? Exatamente porque ele era um estudioso do Antigo Testamento. Ele era aquela pessoa que debruçava e ali estava sempre antenado com as suas expectativas e esperanças sobre o Messias. Ele era, assim, uma pessoa que estava esperançoso na expectativa de repente, ver o Messias. E Jesus vai trazer, e Filipe vai trazer essa informação. No entanto, o que traz uma certa curiosidade é que Filipe vai informar a Natanael de onde, oriundo, era Jesus. Olha, Jesus de Nazaré. E aí, nesse caso, nós vemos um ceticismo, uma falta de crença, e eu posso colocar aqui, entre aspas, um certo preconceito. Porque ele diz, e pode vir algo bom de Nazaré? Bom, mediante essa falta de fé, vamos dizer assim, aí Filipe vai falar somente duas palavras. Vem e vê. Tem que ir para entender, tem que ir para crer. Bom, queridos, mas eu gostaria de fazer aqui uma ressalva muito especial, porque, como eu disse aqui, é um pouco de se estranhar de que uma pessoa tinha a esperança de ver o Messias, estudava sobre o Messias, debruçava sobre as Sagradas Escrituras, e quando obtém a informação sobre que poderia sim o Messias estar por ali, e que ele era de Nazaré, de repente ele fazia uma espécie de pouco caso. Lembrando que Caná da Galiléia e Nazaré eram lugares que eram próximos. Eles não tinham relevâncias comerciais. Isso nós temos que falar. E eles, inclusive, em relação aos israelitas, os israelitas olhavam
com desprezo para certas localidades. E Nazaré era um lugar que não era relevante. Então as pessoas poderiam pensar, mas o que tem em Nazaré de tão especial? E o que tem em Caná da Galileia de tão especial? Eram dois lugares que não tinham ali nenhuma parte especial. Inclusive Caná da Galileia não tinha nem rota comercial. Em contrapartida, que Nazaré, ele tinha sim uma rota comercial. Bom, diante de tudo isso que eu estou falando, é só a título de curiosidade para que a gente possa chegar no ponto principal, no cerne da questão. Bom, então nós sabemos que ele era um homem também de oração, um homem que meditava nas Sagradas Escrituras. E aí, nesse momento, Natanael vai conhecer Jesus. E Natanael vai ficar muito surpreso, porque quando Jesus está sendo apresentado a Natanael, ele vai dizer, aqui está verdadeiramente um israelita em quem não há engano. Um israelita no qual não há engano. A primeira coisa que nós podemos entender que pode ter passado pela mente de Natanael diante da afirmativa de Jesus era por que ele está dizendo isso? Como ele me conhece? Bom, porque é exatamente isso que Natanael vai perguntar. Como você me conhece? Então, diante da pergunta de Natanael, de onde você me conhece? Veja que ele vai falar de onde. Qual lugar? Você já me viu? Você me conhece? De onde? Localização. Pegue essa informação. De onde você me conhece? Então Jesus vai responder, bom, eu o vi quando você estava ainda debaixo da figueira, antes de Filipe o chamar. Agora eu gostaria que você parasse tudo. Entenda agora o que iremos falar. Querido, todos nós sabemos que ali, a primeiro momento, Natanael não estava convencido. A primeira pergunta que ele vai fazer, de onde você me conhece? Por quê? Porque ele poderia, em tese, eu estou dizendo aqui em tese, tá, querido? O que Natanael está dizendo, você poderia ter ouvido falar de mim, né? Como você me conhece? Alguém poderia ter falado de Natanael antecipadamente, mas naquele tempo não era o tempo de internet, não era o tempo de GPS, não era o tempo de gravação ou mensagem instantânea. Então, Filipe foi até aquela localidade debaixo da figueira. E Natanael chegou juntamente com Filipe, ou seja, a única pessoa que poderia dar a informação a Jesus de que ele estava debaixo daquela figueira era Filipe. No entanto, Natanael pergunta e Jesus fala, eu te vi quando você ainda estava debaixo da figueira, quando Filipe foi te chamar. Então tudo muda através dessa revelação. Tudo muda através de Natanael entender que um dos atributos do Messias estava presente naquele homem que ele estava vendo, que era de Nazaré, que tinha um semblante simples, que era um homem de roupas simples, mas que tinha uma palavra forte e poderosa diante dos seus olhos. Esse homem, ele tem um atributo de Deus, onisciência. Ele sabe o que está acontecendo. Queridos, não tinha como Jesus falar outra palavra. Se ele pudesse falar assim, olha, eu conheço tua mãe, que se chama fulana de tal, ou teu pai, isso provavelmente não iria impactar tanto Natanael como dizer aonde ele estava, onde somente aquela pessoa que estava ao lado dele sabia disso. E Filipe não teve a menor oportunidade de estar perto do mestre antes que Natanael estivesse em conversa com Jesus. Queridos, isso é algo incrível. Incrível o que está acontecendo aqui. Então, veja que Jesus vai dizer sim. Veja que Natanael, depois dessa revelação, demonstrando o atributo realmente do Messias, aí sim ele vai declarar que ele sim era o Filho de Deus, o Rei de Israel. E veja que ele está falando aqui, já declarando que Jesus é o Messias. Ele não está tendo a menor dúvida. Tu és o Filho de Deus, o Rei de Israel. É o Messias. E aí Jesus vai fazer uma outra palavra que vai deixar ele mais ainda impactado. Jesus vai dizer, você crê porque eu disse que você estava debaixo da figueira? Pois você verá coisas ainda maiores do que essa. E aí acrescentou que ele veria os céus abertos.
anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Bom, queridos, aqui é evidente que não estamos falando aqui de que Jesus abriria a visão espiritual de Natanael de forma instantânea. Nós estamos falando aqui que ele veria o sobrenatural de Deus através da atuação do ministério de Jesus. O que ele ia ver acompanhando Jesus ia demonstrar de que Deus, o Pai, estava com ele e que com isso era impossível de que os céus não estivessem totalmente descortinados para Jesus. E que automaticamente ele estaria presenciando o poder de Deus sobre a vida de Jesus. Jesus aqui, ele vai trazer uma palavra no qual Natanael vai entender de que Jesus falar e revelar aonde ele estava, só porque ele creu nisso, ele já creu que Jesus era o Messias ali. Jesus para ele era o Messias só porque ele sabia onde ele estava. Só que Jesus falou, você crê só por isso? Só porque eu disse que você estava debaixo da figueira? Mas eu te digo que você ainda vai ver coisas maiores do que esta. Você verá os céus abertos e os anjos subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Então, queridos, é impossível nós não podermos nos impactar, porque veja, muitas pessoas parecem que para crerem no poder de Deus precisa ver alguma coisa sobrenatural acontecendo. Jesus aqui não está querendo que a pessoa dê valor no sobrenatural. O que ele está querendo dizer é que coisas maiores ele veria, porque Jesus, ele estava ali para libertar uma humanidade. Ele estava ali para tomar sobre ele o pecado de todos. Então era natural de que ele visse, inclusive, o evento mais forte que Natanael poderia descrever e ver era da ressurreição do Filho do Homem. Era a vitória de Jesus sobre a morte. Então, queridos, eu gostaria de trazer para vocês uma reflexão muito grande sobre o que realmente impactou a vida de Natanael. E isso eu gostaria que vocês trouxessem para o coração de vocês, porque muitas pessoas, elas só vão acreditar em Jesus se ouvirem alguma coisa que seja muito forte, ou seja, assim, fora da curva, ou seja, alguma coisa que ninguém poderia fazer. Só que Jesus está revelando aqui, será que é esse o motivo pelo qual você acredita? Coisas maiores você vai ver. E hoje o Evangelho, ele não está pautado e ele não está aqui limitado a revelar coisas que você não sabe. Tudo que a Bíblia tem para te mostrar está nela. Você hoje tem uma revelação aberta. Você tem uma revelação poderosa nas tuas mãos. A Bíblia é sagrada. E o poder da palavra de Deus continua emanando ainda nos dias de hoje. Ainda nos dias de hoje o poder de Deus continua forte, trazendo vida, sendo fonte de água viva, onde pessoas são transformadas, pessoas são retiradas do abismo, das trevas, pessoas são totalmente restauradas de uma vida quebrada, de uma vida escravizada. Mas o que mais me surpreende, o que mais me deixa, eu não sei como dizer, eu posso dizer decepcionado, é que hoje as pessoas, elas precisam ver coisas fortes, assim como muitos faziam com Jesus. Muitas pessoas em Nazaré, em outras localidades, Jesus não fez um milagre em Nazaré. E existiam pessoas que queriam ver sinais de Jesus. E Jesus falou categoricamente que não iria fazer nenhum sinal. E existem pessoas que precisam de sinais para que possam crer que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus é o Messias, o Filho do Todo-Poderoso, o Rei de Israel. E Jesus, ele vai trazer dizendo, será que você crê somente por essas coisas? Você crê por sinais? Você crê porque você tem que ver algo que ninguém veria? Você precisa de algo extraordinário? Você precisa de uma luz que venha iluminar do céu a terra? Você tem que ver uma estrela que faça uma curva? Será que essas coisas vão te motivar a crer que Jesus é o Senhor? O poder de Deus está na transformação de vida, de pessoas que podem voltar a ter conexão com o Pai, de pessoas que estavam mortas espiritualmente e agora estão saltando
em vida. Isso quer dizer que Jesus não pode fazer milagres? Claro que pode, mas não é esse o ponto que tem que prevalecer para que você creia. Você deve crer, porque Jesus, ele é o Messias. Se você crê, Jesus é o Messias. Se você não crê, ele continua sendo o Messias. Em nada vai mudar a natureza do nosso Deus. Por isso eu queria trazer aqui uma grande reflexão para que você entenda o que surpreendeu Natanael e o que nós devemos aprender com isso. Nós devemos aprender que o que deve realmente nos motivar como surpresa não são os sinais. Os sinais não serão as partes mais importantes, mas nós devemos ficar surpresos é quando nós entendemos o poderio e a glória que tem o nosso Deus. E a paz esteja com você.